Na Ucrânia, homens de 18 a 60 anos não podem deixar o país, pois podem ser convocados para dar suporte ao exército no conflito com a Rússia. Diante das constantes tensões internacionais que envolvem as maiores nações mundiais, faz surgir a pergunta: e se o Brasil declarasse guerra contra outra nação, o que ocorreria? Olá! Aqui é o canal Teóricos de Tudo. Então, se você gostar do conteúdo, apoie nosso canal já deixando o like e se inscrevendo que vem muito mais pela frente. Então vamos ao vídeo. Declaração de guerra. Uma declaração de guerra é um ato formal de discurso confirmativo ou assinatura de um documento, por uma parte autorizada de um governo, a fim de dar início a um estado de guerra entre duas ou mais nações, de acordo com o artigo 84 da Constituição Brasileira. O presidente do Brasil tem o poder de declarar guerra, em caso de agressão estrangeira, quando autorizado pelo Congresso Nacional, mediante sua ratificação se a agressão ocorrer entre as sessões legislativas, e decreto nacional total ou parcial mobilização nas mesmas condições, sendo assim o ato que confirma e autoriza as medidas seguintes. Implantação da economia de guerra. A economia de guerra se refere ao protagonismo governamental na condução da economia e à aplicação de medidas econômicas extraordinárias para amenizar os efeitos econômicos prejudiciais de determinado evento excepcional, como em grande parte dos casos, uma guerra, com o intuito de aumentar a produção de insumos militar. O governo daria incentivos financeiros para as indústrias, que passariam a produzir matérias a ser usado no conflito. Empresas de vestuário passariam a produzir fardamento militar, enquanto as metalúrgicas restringiriam toda sua matéria-prima às indústrias de produção de armas. Além disso, seria estimulada a participação feminina na indústria para preencher postos de trabalho antes ocupados por homens convocados pelas Forças Armadas. Ocorreria ainda mudanças na política agrícola, visando fomentar a produção de grãos, e na administração dos preços agrícolas, e aplicação de medidas de redução do consumo privado, incluindo o racionamento, tanto para a indústria quanto para as famílias. Quem seria convocado em caso de guerra? No primeiro momento seriam chamados os militares na ativa. Eles são integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, seguidos das Forças Auxiliares, como a Polícia Militar de cada estado. Se esgotassem todos os militares da ativa, viriam os reservistas, que são todos que foram para a reserva em algum momento. Os mais novos teriam prioridade na convocação. Além disso, e em caso de guerra externa, ou para manter a integridade nacional, todo brasileiro maior de 18 anos até uma idade que o governo deve fixar em consequência das circunstâncias da ocasião, poderá ser chamado a prestar serviço em defesa da pátria. Mulheres poderão ser convocadas. Essa questão depende, de acordo com a Constituição brasileira, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Logo, em tempos de guerra, há possibilidade, de acordo com a lei, o grupo também só será convocado em cargos compatíveis com a situação e a natureza, como em hospitais, por exemplo. Praticantes de religião pode ser dispensado. A resposta a essa pergunta é não. A lei que regulamenta o serviço militar obrigatório e serviço alternativo prevê que religião, pensamentos filosóficos, entre outros, não são justificáveis para a não participação na guerra. Vale lembrar que aquele que não se apresentar será punido por lei. Quem poderia ser dispensado de uma guerra? Os problemas de saúde podem ser alegados em tempos de guerra, mas precisam ser comprovados e ainda assim não geram dispensa automática. Dependendo do problema e da necessidade do país, a pessoa poderá ser designada para outras atividades específicas para contribuir com a sobrevivência do povo brasileiro. O Brasil poderia se envolver em uma guerra. Mesmo que o exército brasileiro tenha participado de alguns conflitos armados e presenciado as duas guerras mundiais, as chances de o Brasil participar são de quase zero. Pois não fazemos parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a nossa posição histórica é pacífica em meio às controvérsias internacionais. Só entraríamos em um conflito se o Conselho de Segurança da ONU permitisse. O máximo que seria feito seria o envio de tropas de manutenção da paz com aprovação do Conselho de Segurança da ONU, como foi feito no Haiti. Portanto, não temos o que nos preocupar.
Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Até breve.